Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora, fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Então, olha para mim, por favor, e preste atenção. Quem fala aqui é o apóstolo Paulo. Com quem ele fala? Com os cristãos da igreja de Corinto. Naquela época, a comunicação era por carta. Hoje em dia tem telefone, hoje tem muitos meios de comunicação, internet, WhatsApp, mas naquela época o meio de comunicação era a carta. E Paulo, ele tomou conhecimento que o comportamento dos cristãos da igreja de Corinto estava fugindo do padrão de Deus. E ele fez uma carta e ele mandou para aqueles cristãos. E o conteúdo dessa carta, o que estava escrito nessa carta, foram palavras fortes. Tanto é que ele fala, olha, eu fiquei meio preocupado, porque o que eu escrevi nessa carta foi forte. Eu falei coisas fortes para ele, eu falei verdades para eles. Não tem pessoas que você precisa falar a verdade? Tem ou não tem? Você gosta de falar? Não. A gente não quer. Mas tem coisas que a gente tem que o quê? A gente tem que falar. Porque se a gente não falar, a gente vai ser conivente. Se a gente não falar, amanhã a gente vai ter que prestar contas com Deus. Então Paulo, ele falou para aquele povo uma verdade muito dura, muito forte. E ele ficou até preocupado. Caramba, será que eu peguei pesado? Será que eu não fui muito duro? Paulo ficou preocupado. Será que eles ficaram tristes? Será que eles ficaram magoados? E para surpresa de Paulo, aquela palavra dura fez com que eles voltassem a ter temor para com Deus. Quando a pessoa é humilde, ela é assim. Ela não fica chateada com a verdade. Quantos que um dia você chegou para a pessoa e falou a verdade e ela não gostou? Quem já aconteceu isso? O povo de Corinto não ficou magoado com aquela carta. Não ficou chateado com aquela palavra. Eles sentiram tristeza por ter desagradado a Deus. Quando a pessoa é humilde e ela recebe uma repreensão, ela se alegra. Poxa, isso é para o meu bem. Quando a pessoa é humilde e você fala com ela e Deus fala com ela, ela fala assim, poxa, Deus está cuidando de mim. Mas quando a pessoa é orgulhosa, ela fica até com raiva. Eu já vi pessoas sair da igreja por causa da palavra. Porque não gostou da palavra. Mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Se você não concorda com a palavra, você não está concordando com Deus. Eu já vi pessoas ficar chateadas até com a esposa, dizendo assim, você contou para o pastor? E a esposa fala assim, contei o quê? Ele falou tudo que está acontecendo com a gente. Ela não vê aquilo como quem? Como Deus falando. Ele vê como pastor, como homem falando. Seja humilde. E quando Deus falar, se submeta, se sujeita. Quando você tem ouvidos para ouvir e para obedecer à voz de Deus, sua vida muda. Imagina, a mãe tem 2 filhos. Os 2 filhos aprontaram. Aí ela chama a atenção dos 2. Um fala assim, mamãe, me perdoa. Mamãe, eu errei. Quebra, desarma a mãe, né? A mãe estava lá com raiva, desarma ela. Agora tem aquele outro, não, mas não foi eu não, foi ele. Não, tudo eu, tudo sou eu. Tá bom, tudo sou eu. É só eu que faço bagunça, só eu que não sei o quê. Ou então ficar com bico, ou então ficar resmungando.
o que a mãe faz? Ela vai falar ainda mais, porque ele não foi humilde para quê? Para ouvir. Assim também é com Deus. Quando nós somos humildes para ouvir o que ele tem a falar, a nossa vida muda. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.